Para todos vocês, está bem cedinho aí no Brasil, que eu sei, e aqui na Suécia já são 11h03 da manhã, já estamos aí caminhando quase para o horário da tarde. Mas sejam muito bem-vindos todos vocês, leitores proficientes, que estão sempre comigo aqui compartilhando, aprendendo um pouco mais sobre a leitura, principalmente a literária, que é aquela que vocês sabem que é o meu xodó. Hoje eu vou ler para vocês e vou analisar um conto de Dalton Trevisan, autor curitibano, nasceu em 1925, extremamente premiado, reconhecido pela sua escrita, pela sua produção literária. E, para falar a verdade, eu estava aqui hoje, gente, eu não fui para o SFI, não teve aula no horário da manhã para mim. E aí eu estava assim pensando, não, vou estudar um pouco de sueco, mas, sabe, o encanto pela literatura. Fiquei ali pensando, não, eu vou ler algum texto, algo para eu trazer aqui para o perfil do professor Andresa, porque a última análise foi O Morro dos Ventos Uivantes. Então, se você ainda não assistiu, inclusive, passa lá no feed ou vai lá no canal do YouTube que eu tenho, que é a Professora Andresa, só isso, bem simples de me achar. Então você vai lá, se inscreve no canal, curta, compartilha os vídeos, já tem mais de 80 vídeos lá com várias resenhas que eu faço, comentando sobre livros, que é realmente aquilo que eu amo fazer, que é a minha paixão. E assim, hoje eu vou falar sobre esse conto, mas assim, por que surge de repente? Porque não estava programada essa live para hoje, por que surgiu essa vontade minha de falar sobre esse conto hoje? Na verdade, foi bem por acaso. Eu estava pesquisando um novo texto para trazer para vocês em forma de resenha, né, dos comentários, das análises que eu faço. E daí li um, li outro, não, esse aqui não. Até que se apresenta para mim, eu vejo um site da Folha de São Paulo, foi publicado em 2014, que eram 3 contos de um livro recém-publicado do Dalton Trevisan, que se chama Beijo na Nuca. Esse livro, o 46º livro dele, foi publicado em 2014, e a Folha de São Paulo, ela acabou selecionando 3 contos desse livro publicado no mesmo ano da publicação da reportagem, ou aliás, dessa publicação aqui do jornal, e ele vai e coloca esses 3 contos. Então eu li o primeiro, legal, mas o que eu tiro daqui? Aí chego no segundo, que é justamente o Benedito. Gente, quando eu cheguei no segundo, eu nem olhei ainda o terceiro, depois eu vou ler o terceiro conto como sugestão da Folha de São Paulo. Mas quando eu cheguei nele, eu disse, tem um quê aqui? Tem algo que me desafia. Porque como eu disse para vocês, né, pra gente começar a ter mais familiaridade com os textos, pra gente realmente se tornar um leitor proficiente, é preciso ir além do que é comum. Além daquilo que nos é apresentado através de uma forma mais literal, mais denotativa. Você compreender que existe o simbólico no texto, que existem possibilidades, e até fiz uma referência, uma analogia que eu acho muito interessante para você que quer aprofundar, que quer aprender a ler textos de uma maneira mais aprofundada, é você perceber que existe o simbólico, que nessa construção que o autor faz do texto, na verdade, é como se fosse uma teia, né, que se conecta. São vários fios que se conectam, que trazem um significado. Você vai conseguir perceber isso à medida que você vai lendo cada vez mais, vai se familiarizando com a linguagem literária, vai percebendo esse simbólico muito presente e vai, inclusive, prestando mais atenção nas pistas que vão sendo dadas através do narrador, que pode ser um narrador em primeira pessoa. Não é o caso desse conto, porque esse narrador aqui está em terceira pessoa. Mas, gente, posso dizer algo para vocês. O Dalton Trevisan é muito bom, eu gosto muito dos contos dele. Inclusive, tem um conto dele no canal, inclusive também aqui no feed, mas no canal do YouTube acho que fica mais fácil você fazer pesquisa, né, do que no Instagram. E que é sobre Uma Vela para Dário. Eu fiz uma análise há uns meses atrás sobre esse conto. Inclusive, um vídeo que o pessoal gostou bastante no canal do YouTube, assisti bastante. E deixa eu falar para vocês, esse narrador, e assim como toda obra, quando a gente faz a leitura de um bom texto e a gente já tem uma certa maturidade enquanto leitor, você consegue perceber quando um texto é bem construído. Quando ele é feito de uma maneira tão meticulosa, porque a gente às vezes tem essa impressão que o autor chega lá e começa a escrever deliberadamente, sem um fio condutor, sem uma estratégia, Não é assim que a coisa funciona. Para você escrever, você precisa encadear ideias,
trabalhar o simbólico, principalmente quando o texto é literário, ele precisa ir além do só fato, porque se for um fato a gente lê no jornal, né? E o que é que diferencia um fato, um texto, uma notícia de jornal de um texto literário? Tem o que a mais aí da linguagem, né? Dessa construção que é diferenciada. Então, quando você lê o conto, e esse conto aqui específico, você de cara já consegue perceber como existe uma articulação, como existe, inclusive, uma intenção, não descarada, mas uma intenção que se faz na medida em que a concatenização dessas ideias, elas, na verdade, elas querem muito mais pronunciar a própria psique do personagem. Vocês vão entender bem quando eu fizer a leitura do texto. Também como a forma que o narrador nos apresenta ou nos coloca numa situação de dúvida em relação ao caráter desse personagem. Por isso Benedito me chama bastante atenção. Inclusive o nome Benedito, que é o nome Benedito, a gente sabe que tem uma conotação do que é bom, do que é abençoado. Vocês vão entender que provavelmente a gente também tem uma ligação com a questão religiosa presente, lembrando que esse personagem aqui, que é o Benedito do conto do Dalton Trevisan, é um homem negro. E algumas informações do texto nos fazem perceber que existe um universo de pessoas que também, né, são negras nesse conto. O nome Benedito, existe o São Benedito, até isso eu fui pesquisar, isso tudo agora de manhã, gente, porque eu me interessei, sabe aquela coisa da curiosidade, o leitor curioso, né, quando ele é aguçado de alguma forma, esse texto diz, peraí, é bem assim, logo de cara não fique se achando que você sabe de tudo não, tem muita coisa aí por trás, e aí como eu sou curiosa, como eu sou detetive do texto, já peguei minha lupinha e comecei a fazer pesquisas sobre os termos, palavras. Nossa, isso me intrigou. Não fiquei muito certa disso. O que será? Então, essa vontade de descobrir o que o leitor realmente quis apresentar, isso é que faz o texto, para mim, pessoalmente, como leitora, ser extremamente atraente, né? Você ir além, é você, como se você estivesse desvendando o mistério. Na verdade, todo texto ele tem um mistério. Agora, você, enquanto leitor, é que vai ali buscando decifrar, né, essas pistas. Imagine como fosse um mapa, né, um mapa lá do tesouro, em que você vai percebendo quais são essas pistas no texto, vai construindo a sua interpretação a partir dessas pistas. Então, logo saliento que essa análise que eu vou fazer agora aqui para vocês, ela não tem vamos dizer assim, nenhuma ligação com nada que eu tivesse lido sobre esse texto anteriormente. E por que eu digo? Porque, inclusive, pesquisei. Será que alguém já falou sobre esse conto? Será que essas ideias que eu coloquei aqui, alguém já pensou ou interpretou diferente? Eu tive essa curiosidade, mas não encontrei nada na internet. Nada. Sobre uma análise feita... Provavelmente existe, né? Mas, assim, eu não encontrei nada na internet com uma análise feita sobre este conto em específico, sobre Dalton Trevisan, sobre outros contos mais famosos. Existem muitas análises ou resenhas, mas sobre este Benedito eu não consegui encontrar. Se vocês encontrarem, por favor, comentem e digam assim, Andresa, encontrei uma análise, seja ela escrita, seja ela através de um vídeo, sobre Benedito de Dalton Trevisan, porque eu gostaria muito de ver, né, de conhecer e ver se de fato houve uma correspondência nessa análise. Então, bom, esta análise que estou trazendo para vocês é extremamente genuína, porque tudo aqui veio dessa cabecinha da Andresa, e vamos lá, espero que vocês gostem, e que se vocês não concordarem, apresentem, porque muitas vezes o que a gente vê agora, uma interpretação, pode mudar. Inclusive vocês perceberem coisas que eu não consegui perceber, e aí a gente troca, e é importante a gente fazer também essa construção do sentido do texto, né? Porque principalmente quando a gente faz um trabalho em grupo, de leitura em grupo, um vai trocando, um vai comentando, faz toda a diferença na hora da análise. Mas, gente, o que eu percebo aqui sobre essa questão desse conto, assim, vou fazer aqui a análise, né, de acordo com o meu critério, com o que eu percebi,
é que é importante que a gente comece também a se desafiar nesse sentido e que a gente não tenha medo de colocar o que a gente entendeu, o que a gente pensou, tá? Então, assim, eu vou seguir um caminho aqui, pelo menos que eu fiz uma leitura, que eu fiz uma interpretação, e eu espero que vocês compreendam por que eu cheguei a essa conclusão e por que esse conto me intrigou tanto. Vamos lá, vou começar fazendo a leitura do conto e depois eu vou mostrar para vocês quais foram essas pistas ou dicas ou informações do texto que me fizeram construir uma impressão ou uma interpretação das situações narradas aqui. Vamos começar. Eu já tinha dado para vocês aí uma ideia do nome Benedito, eu tô dando aí umas dicas para vocês aí, que tem sim uma questão, provavelmente sim, muito voltada para a questão do espiritual, do religioso, do místico, do sobrenatural, de histórias, inclusive, que são contadas, que estão nesse universo do fictício. Vocês vão perceber isso até pela descrição da mulher de Benedito, que durante toda a narrativa ela é colocada como se fosse uma bruxa, ou seja, então toda a descrição de ambientação do espaço, dos objetos e a maneira como eles são descritos dão a impressão de que ela é uma megera, como se uma pessoa ruim, uma pessoa que tivesse um comportamento, vamos dizer assim, duvidoso, que causasse o medo, o susto. Normalmente a bruxa assusta quem? Quando a gente fala de bruxa, a bruxa assusta normalmente a quem? Tô começando a pensar? Pensa aí direitinho agora. Pensa, as bruxas normalmente assustam as crianças. Concordam? Bom dia, Ana Luísa, seja bem-vinda. Então, normalmente a bruxa, ela acaba assustando as crianças. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Nessas imagens, a gente tem Benedito, pelo simbólico, pelo nome, o significado, quer dizer o que é bom. Bom dia, que é abençoado. O nome Benedito tem vamos dizer assim, significado. Então vamos lá, Benedito, que é o personagem principal aqui desse conto. Em contrapartida, ele é casado com uma mulher que é descrita o tempo todo aqui dentro do texto como se fosse uma megera, uma bruxa, algo assustador. Vamos lá. Sabe, a gente socialmente, às vezes a gente tem essa tendência, né? A gente olha para uma aparência, para uma coisa, a gente julga por aquilo que a gente vê. Ah, fulano aparentemente é uma pessoa muito boa. Aparentemente parece ser gente nota 10, mas será que é? O que será que de repente essa fachada, essa coisa muito perfeitinha, muito bonitinha, pode ser também utilizada para despistar a atenção das pessoas? Eu acredito que esse texto, ele é brilhante, porque ele apresenta justamente o perigo dessas máscaras sociais, daquilo que a gente muitas vezes julga que é o positivo, que é o bom, e necessariamente não é. E aquilo que às vezes a gente compreende que seria o ruim, aquilo que não é bom, às vezes é justamente, não é de acordo com o que a gente pensou, para não embaralhar aí as ideias, mas vamos lá. Vou fazer a leitura do conto, ele é bem curtinho, gente, bem curto mesmo, e tem muita coisa pra gente explorar. Vou começar, diz assim, Benedito. Benedito arrasta os pés de tanto correr a estrada e pular arame farpado. Dá boa noite à mulher, preste atenção, hein, gente, vamos decifrar aí o mistério comigo. Dá boa noite à mulher com a panela no fogo. Entre gemidos, senta diante da gamela para lavar os pés. Esfrega nos dedos as manchas secas de sangue e enxuga num trapo qualquer. Sempre ao alcance da mão, agasta a mochila preta com seu tesouro. Entre parênteses aqui no texto, o narrador nos diz o que é que tem dentro dessa mochila preta, que é o tesouro, né, que tem dentro da mochila, que é o tesouro do Benedito, que diz assim, bolacha de mel, punhalzinho, preste atenção, boneca de pano, pedaço de corda, peão, santinho colorido, o que mais? Então o narrador aqui joga com a gente, o que mais? No fogo espirram fagulhas e abrasam o carão da bruxa que revolve na panela fervente a longa colher de pau. Benedito
Ajeita o cabelo grisalho cada dia mais ralo. Bate o pó no macacão sujo. Os braços arranhados pelas pequeninas unhas ferozes dos espinhos do mato. Diz ele. Presta atenção. Diz ele. A mulher resmunga. Ele coça no toco de mindinho o bigode. Quer saber dos netos, ri contente. A voz baixa e mansa espiando o clarão vermelho nas rugas da velha que prova o caldo na colher. Sente-se o avô de todas as meninas. Prestem atenção. Também ele brinca de roda cutia. Elas com o laço da corda no pescocinho magro, cada vez mais apertado. Acomoda-se em silêncio no banquinho. A mulher enche o prato de sopa, que prova o caldo na colher. Sente-se o avô de todas as... desculpa, eu acabei voltando aqui. Acomoda-se em silêncio no banquinho. A mulher enche o prato de sopa. Benedito chupa com ruído a colher de tanto gozo. O caldo do feijão escorre pelo queixo. Pronto. A velha estende a mão briguenta. Quer dinheiro. Benedito baixa os olhos. Gastou com a bala de hortelã para uma negrinha. Preste atenção. A megera, veja como ela é descrita, se ergue, braço trêmulo, praguejante. Seu cachorro, traste de uma figa, vagabundo da peste. Vai dizer assim, vagabundo da peste. Ela se abanca e, a uma chispa do fogo, vê que Benedito chora. A colher de sopa esfriando no ar. Finalizamos o conto. Aí você diz, hã? Não entendi muito bem. Se é bom que você depois pegue o texto, leia Benedito de Dalton Trevisan, pesquise que você vai achar rapidinho esse texto aqui. Agora vamos decifrar os mistérios, os segredos que tem esse texto aqui. Gente, parece simples, não é? Parece só a relação comum entre uma mulher mais dura, severa, que é descrita pelo marido como se fosse a imagem realmente da bruxa, e um homem comedido, coitadinho, caladinho ali, acuado com a atitude agressiva dessa esposa. Aparentemente, pessoas poderiam ler esse texto e dizer, não, é só uma relação aqui de uma mulher mais ríspida e de um homem mais recatado, mais calmo, mais tranquilo. Aí, como diz o ditado aí, como as pessoas dizem normalmente no dia a dia, só que não. E eu vou mostrar pra vocês o que é que hoje de manhã eu consegui descobrir nesse texto. Fiquei tão entusiasmada que eu disse, não, vou entrar numa live assim, surpresa, e vou contar. Gente, presta atenção. Benedito, eu disse pra vocês anteriormente o quê? Nome que dá a ideia de abençoado, de bom. Tem a história lá do santo, né, do São Benedito, que é vamos dizer assim, um santo, né, negro, que tem como característica carregar uma criança no colo. Vamos lá. Então tem essa coisa do infantil presente aí, carregando essa imagem do personagem principal, que é o Benedito. Vamos separar essa ideia. Em contrapartida, eu tenho uma outra personagem que é apresentada aqui no conto, que é a esposa do Benedito. Ela é descrita para o leitor como sendo uma mulher severa, uma mulher que usa palavras duras, ríspidas, né? Ela é uma mulher mais assim, que tem uma caracterização de bruxa, ela é chamada de megera. Esses símbolos, né, essas palavras voltadas para a questão da sopa que ela prepara, praticamente a gente vê a imagem da bruxa preparando, né, a comida ali no caldeirão. Então, a gente tem essa imagem, isso é colocado diretamente dentro do texto. E essa imagem da bruxa, normalmente, como eu coloquei logo lá no início para vocês, tem essa ideia do quê? Do que assusta a criança. A criança tem medo de quê? De bruxa. Vocês acham que a criança teria mais medo de quem? Da mulher que prepara a comida e é descrita como essa pessoa feroz e agressiva? Ou ela teria mais medo do pobrezinho do Benedito, que está ali sentado passivamente, ali só querendo tomar a sua sopa? É evidente que pelo nosso crivo, não é, que a gente julga ser o mais coerente, que isso assustaria muito mais, a figura da mulher assustaria muito mais.
Mas eu vou mostrar para vocês que de repente, o tal do Benedito é o lobo com pele de cordeiro. Tá bom? Vou provar isso para vocês. Que essa bruxa aí que muitas vezes desvia a nossa atenção para o foco daquilo que seria o mal, do que seria o ruim, não é bem assim que as coisas funcionam. Vamos começar por algumas situações. Fiz aqui, coloquei no meu caderninho todas as anotações, porque eu não quero que vocês percam nada desse conto maravilhoso que vai suscitar muita coisa assim pra gente discutir. Primeiro, como é que Benedito chega na casa? Ele vem corrido. Observem que ele diz que arrasta os pés, ou seja, ele chega cansado de tanto correr estrada e pular arame farpado. A pergunta que não quer calar, por que esse homem estava correndo tanto na estrada, né? Pulando arame farpado? Alguém que faz isso deve ter uma motivação, concorda? Essa motivação provavelmente aqui é porque ele estava, na minha concepção, depois do que eu li e compreendi, ele estava fugindo de alguma coisa. Alguém que chega arrasado porque estava correndo, ou ele estava atrasado para alguma coisa, ou ele estava fugindo de alguma coisa, porque a gente não sai correndo assim no meio da rua, desesperado, pulando cerca, se não for por um bom motivo. Então, essa é a primeira pista que o texto nos coloca, já é na primeira linha. É a maneira como ele chega na casa. E depois ele diz, dá boa noite à mulher. Ora, noite, nós temos aqui a questão do tempo. Os detalhes vão nos esclarecendo. Exatamente, Ana Luísa, exatamente isso. E aí a gente tem agora uma indicação do tempo dessa narrativa, que é a noite. Ele deu boa noite. Ele está correndo, chega lá cansado, arrastando os pés, e ele dá boa noite. Então eu tenho aqui, através dessa expressão, que já é noite. Com a panela no fogo. Então ela está preparando o jantar, a gente infere isso. Entre gemidos, ou seja, ele está tão cansado, né, que ele está fazendo ali aquele barulhinho do gemido, de cansaço, ele senta e começa a lavar os pés. Mas observem o que é que aparece aqui. Esfrega nos dedos as manchas secas de sangue. Se essa mancha de sangue que estava nos pés dele estavam secas, há um tempo decorrido. Para o sangue ficar seco na pele, tem um tempo que aquele sangue, né, se instalou ali naquele pé. Então, não foi assim, correndo, chegando para casa, aí cortou o pé, então o sangue não deveria estar seco. Gente, eu sou meio investigadora. Então, ele diz que o sangue aqui está seco, então ele estava lavando os pés que estavam sujos de sangue, mas esse sangue já estava seco. E ele coloca que ele enxuga num trapo qualquer, ou seja, qualquer coisa lá ele enxuga e joga. Mas ele sempre, e essa palavra sempre, ao seu alcance. Então ele está sempre ao seu alcance com essa gasta mochila preta, que segundo o narrador tem o tesouro de Benedito. E esses elementos que estão dentro desta mochila é que fazem toda a diferença para a gente compreender quem é esse personagem. Porque o que é que ele tem dentro da mochila dele? Nós estamos falando de um homem idoso, vai perceber aí cabelo ralo, grisalhos, tem outras informações que nos dão essa indicação. Mas ele coloca aqui, ele tem bolacha de mel, preste atenção o que é que ele tem dentro da mochila, bolacha de mel, punhalzinho, boneca de pano, pedaço de corda, peão, santinho colorido, o que mais? E aí, joga pra gente aqui, pro leitor. O que será que tem ali, né? Joga, meio assim, perdido. Esse narrador se faz de perdido, mas isso é muito intencional da parte do Dalton Trevisan. Na verdade, ele quer que a gente também se coloque nesse benefício da dúvida. Será? A gente às vezes não fica assim, né? A gente desconfia, vê alguns indícios na nossa realidade e às vezes parece tão surreal que aquilo que a gente está observando possa realmente estar acontecendo, que às vezes a gente até duvida do nosso raciocínio. Então é bem isso que o narrador quer fazer com a gente. Ele quer levar a gente para um caminho, ao mesmo tempo ele nos deixa ali, será que é isso? Dá essa dúvida. Achei muito bem construído o texto nesse sentido. Mas aí a gente vai observar que bolacha de mel, boneca, peão, perceberam que são
elementos que estão relacionados ao universo infantil. Esse homem idoso, ele tem sempre à mão uma mochila. Tá sempre com ele. E dentro da mochila, o que é que tem? Só objetos que fazem referência ao universo infantil e que agradam a criança. Como, por exemplo, ele colocar a bolachinha de mel, o punhalzinho, não. Qual seria a intenção de ter esse punhalzinho aí dentro da mochila? A gente coloca aqui a boneca, mas ao mesmo tempo o peão, que seria um brinquedo, né? Vejam aí, santinho colorido. A gente reforça essa ideia de repente mascarar com esse senso da religiosidade aí dentro dessa mochila, mas ela já nos indica de que existe uma intenção ou existe vamos dizer assim, uma atração por parte desse Benedito, que é esse idoso, em relação a esse universo infantil, porque seria um homem idoso andando com uma mochila cheia de peãozinho, de bonequinha de pano. Estão começando a compreender? Né? Tem algo aí que é estranho. Seja bem-vindo, Mixalef. Então vamos lá. Quando chega aqui nessa parte, ele coloca assim: no fogo espirram fagulhas e abrasam o carão da bruxa. Então veja que a mulher dele, ela é diretamente chamada de bruxa. Então esse foco para a mulher, que é essa outra personagem, já nos coloca ali meio que tirando um pouco de cena o que a gente acabou de observar em relação aos objetos que estavam dentro da mochila de Benedito. E aí, a longa colher de pau. Gente, praticamente, eu já vejo, assim, a gente que gosta de ler, né? Eu mesmo já vejo assim, ó. Já vejo diante de mim a bruxa, né? Já vejo uma bruxa diante de mim. Veja como essa coisa até da bruxa tá ali, né? Tanto meninos quanto meninas. Exatamente, Ana. Exatamente isso aí. Então, ele coloca assim: a longa colher de pau. Benedito ajeita o cabelo grisalho, cada dia mais ralo. E essa informação nos dá a entender que, ora, cada dia mais ralo, ou seja, ele tá perdendo cabelo, é um homem mais velho. A gente já vê um idoso aqui, né? Bate o pó no macacão sujo, os braços arranhados. Agora, gente, olha isso aqui. Os braços arranhados pelas pequeninas unhas ferozes. Tá com o braço arranhado pelas pequeninas unhas ferozes. Aí ele coloca aqui, dos espinhos no mato, diz ele. Olha o que o narrador nos dá a indicação. Ele justifica que os arranhões que ele tem nos braços são provenientes dos espinhos. Diz ele. Isso significa que não seja verdade. É o que ele diz. Não necessariamente o que de fato aconteceu. Essas unhas ferozes, diz ele que são os espinhos. Olha aí. Gente, mais claro do que isso, impossível pra gente identificar o que esse texto está revelando. E aí ele coloca, a mulher resmunga, ele coça no toco de midinho o bigode, quer saber dos netos, ri contente. Aparentemente tudo normal, né? Quer saber dos netos, feliz, gente muito boa, né, esse Benedito. E aí ele coloca assim, conta que buscou debalde no campo, então ele está justificando porque ele chegou todo espaforido, né, à noite em casa, corrido. Ele diz que conta que porque ele foi pegar no campo a erva da benzedeira. É o que ele está justificando. Mas ele diz que errando pela estrada, então ele tem uma história que ele criou aqui, né? Errando pela estrada, ele disse que acabou bebendo água num córrego e andou com 2 crianças no caminho da escola. Vamos lá. Se ele chegou à noite, se as crianças estavam no caminho da escola, então isso significa que isso aconteceu, esse encontro dele com essas 2 crianças a caminho da escola aconteceu bem mais cedo. Bem mais cedo. E a gente vê aí essa passagem do tempo também sendo justificada pela ideia de que quando ele tinha o sangue nos pés, que ele foi limpar, lavar, né, com a água ali, esse sangue já estava seco. Ele tinha arranhões, ele fala de unhazinhas ferozes. Essas unhazinhas ferozes eu não poderia interpretar como de repente uma tentativa de proteção dessas crianças que o arranharam, ferozes, o medo, né, a agonia, o terror, de repente pode ter sido aquilo que fez com que ele ficasse com essas marcas, que diz ele
terem sido provenientes de espinhos, que ele acabou se arranhando aí no meio do caminho. E aí ele vai colocar assim, ó, errando pela estrada, beber água no córrego, e ele diz que andou com 2 crianças no caminho para a escola, no caminho da escola. A voz baixa e mansa. Agora vamos lá. Enquanto a mulher é a bruxa que espragueja, que é rude, a voz baixa e mansa. Ou seja, sabe aquela pessoa que você não vai imaginar que é capaz de fazer alguma coisa ruim? É isso que acontece aqui com o Benedito da história. A gente não imagina que ele seria capaz de cometer qualquer coisa ruim, porque ele tem a vozinha baixa, a vozinha mansa. É aquela pessoa que socialmente a gente imagina que seja, assim, tem uma conduta indiscutível. Só que ele coloca espiando o clarão nas rugas da velha, que prova o caldo na colher. Sente-se, olha outra expressão, sente-se o avô de todas as meninas. Ele se sente o avô de todas as meninas. Veja que coisa doce, que coisa terna, né? Se sentir avô de todas as meninas. E aí tem uma outra questão que eu achei bem interessante, que coloca assim, também ele brinca de roda cutia. Aí Andresa, curiosa, vai lá para a brincadeira. Nossa, essa brincadeira não apareceu aqui no texto à toa. E eu acredito que de fato não. Eu acho que essa escolha do tipo de brincadeira, ela tem um sentido específico dentro desse texto. Quando eu digo que ele brinca também, então, gente, ele se envolve no meio das crianças. Não é só essa questão do que ele falou anteriormente, que tinha acompanhado duas crianças no caminho na escola. Mas ele se envolve de tal forma que se sente avô. Ou seja, ele se coloca numa posição que faz com que as crianças se sintam confortáveis. É o vovô. Inclusive brinca com elas de roda cutia. E essa brincadeira da roda cutia, aí vou eu pesquisar para tentar entender o que isso tem a ver aqui dentro da história. Na brincadeira da roda cutia, existe um círculo. Olá, bom dia, seja bem-vinda, Simone. E nessa brincadeira da roda cutia, tá lá em círculo e as pessoas colocam as mãos nos olhos, as crianças colocam as mãos nos olhos e tem uma pessoa que circula e coloca um lenço, joga um lenço atrás de uma das crianças e elas precisam adivinhar onde é que está esse lenço. Simbolicamente, eu entendo que isso revela muito a respeito do personagem. Daquele ser que é meio que invisível, que as crianças não conseguem ver, ou que as pessoas na sociedade não conseguem ver o que realmente ele é, né? Porque elas estão com as mãos nos olhos, elas não conseguem perceber o perigo, e ele é aquele que pode estar ali em qualquer lugar. O grande mistério que eu vejo, né, como personagem, que é o Benedito dentro dessa história, dentro até do simbólico da brincadeira que é citada no texto, em que ele brinca com as crianças, é que ele seria esse ser misterioso, esse ser que a gente não consegue ver claramente o que ele é e o que ele é capaz de fazer. Então ele, assim, para mim, eu vejo o Benedito como um lobo social, alguém que se esconde com a máscara de voz mansa, de bonzinho, o vovô de todas as meninas, é a pessoa maravilhosa, boazinha, mas será? Então, eu vejo que essa brincadeira não se deu aqui aleatoriamente, que ela simbolicamente representa essa ideia daquele que quer se esconder, ou de que é um mistério, ou de que não consegue ser visto claramente pelo que é, pelas crianças, né? Ou pelas pessoas que estão ao seu redor. Interpretei dessa forma. Elas com um laço, vejam bem, elas com um laço da corda. Um laço da corda. Lembra que dentro da mochila dele tem um pedaço de corda? Olha aí. A mochila que está sempre próxima a ele, que ele não larga essa mochila. Elas com um laço da corda no pescocinho magro. E aí vem, gente, cada vez mais apertado. Cada vez mais apertado. Ou seja, o que é que esse laço de corda aparece aqui no meio do texto, preso no pescoço das crianças, cada vez mais apertado? Então, a gente já vê aqui uma indicação de que todo o princípio do texto corre para essa ideia de que ele não é o que aparenta ser, né? Ele é uma pessoa aqui que é um perigo, né, para as crianças. Eu vejo dessa forma. Não sei se vocês concordam, mas eu analisei assim. Então, ele diz assim, acomoda-se em silêncio no banquinho. A mulher enche o prato de sopa,
Benedito chupa com ruído a colher, tanto gozo o caldo de feijão escorre pelo queixo. Pronto, a velha estende a mão e quando ela estende, ela quer dinheiro. Aí vem uma outra pista pra gente. Benedito baixa os olhos. Olha, essa expressão assim, você baixar os olhos, tem duas possíveis interpretações. Eu vou mais para uma e eu vou dizer por quê, eu penso que seja mais essa. O baixar os olhos pode ser um momento de reflexão, né, de busca de algo, de uma lembrança, de uma introspecção. E o baixar de olhos pode ser a ideia de submissão. No caso, ela pediu dinheiro. A gente poderia tender a imaginar, se eu faço uma interpretação desse texto de que ele é o pobre coitado e a mulher que é a megera, que o trata mal, eu vou entender que ele baixou os olhos por submissão. Veja, vai me dar esse caminho. Mas se eu agora olho com esse outro olhar sobre uma máscara social do Benedito, então eu vou dizer o seguinte, que na verdade ele baixa os olhos porque ela estende a mão não por submissão, mas por um momento de introspecção. Porque o restante do texto diz o seguinte: Benedito baixa os olhos, gastou com a bala de hortelã para uma negrinha. Veja de novo essa questão da criança aí presente. Ele gastou, ele não tinha dinheiro, ele comprou uma bala de hortelã, porque ele estava oferecendo balinha de hortelã para a criancinha. A gente tem várias referências da corda no pescoço, a gente tem a referência do brincar junto com as crianças, sentir o vovô, de ter esses elementos dentro da mochila. E aí a gente coloca aqui, gastou com a bala de hortelã para uma negrinha. A megera se ergue, braço trêmulo, praguejante. Então, a mulher fica com raiva porque ele não tem o dinheiro. E ele, na verdade, quando baixa os olhos, na verdade é uma introspecção, porque ele lembra do que ele fez. Não é por causa do dinheiro que ele gastou comprando uma bala para a menina. Mas na verdade, por que ele comprou essa bala? Com que intenção ele comprou e deu essa bala para a menina? O que ele fez com essa menina? Observem que tudo é revelado já no final do texto, quando ela xinga o marido, chama de traste, de praga, disso, daquilo. E a última frase, né, a última parte aqui desse texto diz o seguinte: ela se abanca, se referindo à mulher dele, e a uma chispa do fogo vê que Benedito chora. Benedito chora, a colher de sopa esfriando no ar. Aí você vai dizer, coitadinho, ele chorou porque a mulher pediu dinheiro, aí ele não tinha, porque ele fez uma caridade para a pobre menina. E aí ele ficou tão mal porque foi maltratado e xingado e começou a chorar? Provavelmente não. Ele chora porque naquele momento, nesse momento de introspecção, ele lembra do que ele fez. Imagino eu, né? Imagina. Então, a gente vai vendo que, aparentemente, quando a gente olha um texto como esse, a gente diz assim, é só um casal, a mulher trata ele mal, isso aqui. Isso é uma leitura, vamos dizer assim, mais superficial do texto. Quando a gente começa a observar todas as pistas que vão sendo dadas, as informações que vão sendo apresentadas, a gente consegue construir uma informação que nos é apresentada, não de uma maneira descarada. Em nenhum momento você vai ver esse narrador aqui dizer Benedito tenta enganar as pessoas, ele usa uma máscara social, ele é... Não. A gente vê muito mais o contrário. A gente vê um contexto em que ele teria tudo para ser a vítima da situação, o coitadinho, do que o contrário. Então, por isso que quando eu falo que quando a gente faz a leitura do texto, a gente precisa perceber essas nuances, pesquisar expressões. Por que o autor colocou, por exemplo, essa brincadeira da roda cutia? Por que ele usou essa expressão da palavra aqui, bolachinha de mel? Por que esses elementos estão dentro da bolsa do personagem? O que isso significa? Por que ele chega correndo? Por que ele chega à noite? Por que caminha com a escola? Por que se sente avô de todo mundo? Por que ele estava lavando os pés que estavam sujos de sangue? A gente pode dizer, não, mas ele correu muito na estrada e machucou os pés. Mas o sangue estava seco. Estava fazendo tempo que ele tinha sujado esses pés. Então,
realmente, quando eu falo assim de leitura, eu falo assim, é um momento em que você é um detetive, né? A pessoa que gosta de ler, que quer aprender, que quer se aprofundar na leitura, ela se torna um detetive. Você pega uma lupa e você sai ali, ó, observando, né? Vai fazendo, escaneando, né? Todas as palavras, tudo que tem ali que constrói um sentido. Então, como eu falei pra vocês, eu não me baseei em nenhuma análise anterior, porque realmente eu não encontrei nada. Eu peguei esse texto agora de manhã e disse assim, eu quero compartilhar com o pessoal do que eu li, que eu gostei muito, achei muito bem construído, principalmente porque esse narrador, ele apresenta, mas ao mesmo tempo ele coloca o benefício da dúvida. Ele apresenta e vai deixando esse leitor ali, e agora? Forma uma opinião? O que é esse homem? Eu interpreto que ele, na verdade, de bonzinho e de beneditinho, ele só tem um nome. Eu interpretei dessa forma. Pode ser que outra pessoa já veja de um viés totalmente diferente, ou algumas coisas concordam, outras coisas discordam. Isso é comum dentro da interpretação, desde que ela tenha um fio condutor, que ela tenha uma lógica, né, faça um sentido dentro do texto. Mas espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada aí a Ana Luísa que acompanhou, né, a maior parte da análise aqui. E assim, eu vou colocar no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que se chama Professora Andresa. Então entra lá, tem vários vídeos que eu fiz, aí já são mais de 80 vídeos que eu já fiz, fazendo análise de textos, tem vários lá. Então eu convido vocês a participarem aí também para o canal do YouTube. E a gente vai aí estudando e trazendo informações. Se tiver dar sugestão, manda direct para mim. Amei, obrigada Ana Luísa. Muito obrigada por ter participado aqui comigo. Beijo e até a próxima. Eu vou deixar no feed e vou deixar no canal do YouTube essa análise de hoje. Tchau!